Agora vamos para a última pergunta do vestibular. Eu pulei uma das perguntas. Como medir a dureza dos projéteis? Que isso Que pergunta aconteceu você lá pulou? no... aquela que eu... Porque a gente chegou a comentar em outras perguntas. Eu ia perguntar... Essa daqui que eu pulei, quer ver? Ó? Se projeto... Aí essa daqui, ó. Para projetos pintados de chumbo e de chumbo, o que seria melhor? Projeto mole ou projeto... A gente acabou respondendo isso em outra... Nos nossos comentários. Por isso que eu achei Respondeu? relevante. Porque a gente falou aí da falta da tinta cobrindo lá. Então eu já achei. Por isso que eu não fiz essa pergunta. Eu pulei ela. Mas eu não acho que foi respondido, não, Bob. Tem Você não muita acha? coisa que você pode explorar sobre dureza de projétil com essa pergunta aí, mas se você quiser pular. A gente pode pegar um outro dia só para falar disso, então. Vamos só falar sobre essa daqui, ó. Como, porque isso foi uma coisa que foi, foi colocado lá no grupo, que o pessoal estava falando assim, porque eu achei melhor esses projetos mais duros. Até eu fiz uma pergunta, como que você mediu que o projeto era mais duro? E Sabemos. aí não responderam. Aí o outro falou também, aí eu falei assim, mas como medir a dureza, né? Aí eu falei assim, ó, em vez de eu ficar debatendo aqui, vou levar para a live, é uma pergunta legal de fazer na live, né? Como medir a dureza dos projéteis? Né? Até quando a gente estava na pré-live, né, eu brinquei com o Marcílio, falei assim, pô, pega o projétil e faz que nem quando os caras mordem a moeda para saber se a moeda é verdadeira ou não, né, nos filmes, É uma forma também. né? Morder o projétil para saber se ele é mole ou se ele é macio, né? Se ele é macio ou duro, né? Tem três maneiras de você medir a dureza de qualquer coisa. Não só de projeto, mas de qualquer coisa. Dando uma mordida, pode ser com o dente ou com alguma coisa, um alicate, alguma coisa que aperte para você ver realmente se o quanto de material cede. O princípio é esse. O segundo é com uma lima. E o terceiro é com durômetro. Né? As três funcionam. Aí vai dar precisão, né? Com durômetro calibrado, conhecido. Aí você já vai poder ter uma escala comparativa com outras coisas. Mas dependendo do que for, com uma lima já é o suficiente. Por exemplo, você vai fazer têmpera de faca, você não bate durômetro nela, você vai com uma lima. Você vai fazer tratamento de eixo de carro, por exemplo, ou até o mais comum é pistão de amortecedor, né? Vai de lima, você não precisa bater durômetro lá. Tem uns durômetros mais baratos, né? Eu lá no Senai que eu dei aula, tinha um durômetro, aquele profissional, que é caríssimo, nem sei precisar agora quanto seria um preço de um durômetro daquele, né? Porque lá no Senai a gente via não, eu não via, né? Eu via lá os professores da mecânica usando para ver a dureza de virabrequim, de comando de válvula, né? Para testar, assim, até para ensinar os alunos como usar, por que que tem aquela dureza ali na cimentação do girabrequim, tudo, né? Então precisa realmente de um durômetro daquele tipo ali. Mas eu já pensei até em comprar aqueles durâmetros de plástico. Até mostrei para o Celso uma vez que tem no AliExpress para vender, porque você precisa ter algo que perfure para ter uma ideia de quanto que aquilo ali está entrando, para ter uma ideia. Ó, esse projétil é mais mole que esse, né? Mas aí teria que ter uma ideia é o seguinte, quanto que ele teria que ser o ideal? Né? Teria que ter Então, um... por isso que eu falei para você explorar a pergunta anterior, porque essa história de ideal vai do objetivo que você quer com o projétil. Um projétil mais duro, ele pode não ser melhor do que um projétil mais mole em todas as situações, entendeu? Um projeto intermediário, talvez ele possa servir para as duas situações, mas ele não sirva tão bem. E aí tem aquela contrapartida, né? Aquele que funciona bem, muito provavelmente é difícil de trabalhar, por exemplo, se você fundir ponta.
Que eu achei que você não devia ter pulado a pergunta que você pulou, mas enfim. Depois a gente explora isso aí, porque eu acho que então é uma pergunta que vai dar muito pano para manga aí, vai ter que ter um tempão para a gente debater sobre ela, né? Não Mas sei se pano para manga, né? Mas ela é uma pergunta interessante, que ela traz à tona algumas coisas sobre dureza de projétil, que pode ser bem aproveitado por recarga, e é muito explorado por quem funde projétil, né? Porque, via de regra, não tem milagre no mundo. É o que o Celso chamou de problema do cobertor curto. Você pega projeto, por exemplo, assim, projéteis que são. Você vai fundir projétil com uma ligadura, você vai conseguir dar velocidades mais altas. Em contrapartida, você vai começar, talvez, comprometer a parte do desempenho. E normalmente ligas duras são ruins para cacete de você trabalhar a fundição dela, por exemplo. Só estou levantando um dos pontos das diferenças, tá? Projetos de liga mole, elas são super fáceis de trabalhar, muito práticas, elas são muito tolerantes à variação de temperatura, elas escorrem bem no molde, são super precisas, porque elas são moles, então elas engastam bem no cano, mas elas são super sensíveis com relação à carga, entendeu? Você não consegue acelerar muito, começa a dar chumbamento excessivo, começa a dar chumbamento onde não deve dar, que é no meio do cano. Então, tudo é uma questão de qual é o objetivo que você tem e de que forma que você vai trabalhar isso, né? Porque você medir dureza de projeto que você compra, a não ser que o fabricante ele te garanta que ele sempre vai te fornecer aquele projétil dele com essa dureza que você está conseguindo, também eu não vejo muita utilidade de você fazer isso. Quando eu pensei em fazer essa medição, foi logo quando eu comecei a ter quase todos os tipos de ponta aqui, mas era mais para fazer uma comparação de uma com a outra, não para ter essa ideia de, porque é o que você falou, às vezes você compra, eu já fui testemunha disso, de comprar um lote de projéteis, depois comprar o outro e ter diferença, né? Você pode improvisar um durômetro. Você não vai chegar em nenhuma conclusão. Até poderia, se você calibrar um durômetro caseiro. Mas, via de regra, durômetro para quem funde projétil, por exemplo, é um negócio super simples. Ele parece muito com aquele brinquedo lá que você fica apertando atrás, aí fica com uma bolinha. Como é que é o nome daquilo lá? Aquele que bate de um lado para o outro, assim, que é de É, bambu, né? exatamente. Então, o durômetro nada mais é do que um eixo que na ponta. Ele tem uma ponta assim, parece uma ponta de compasso, mas ele é um pouco mais grosso. E os durômetros de qualidade, eles usam uma esfera de tungstênio. Aí ele bate assim, ó. É tipo como se fosse uma alavanquinha, assim, ó. Como se fosse um pica-pau, né? É como se fosse um pica-pau, né? Porque aqui normalmente ele fica na base articulada, assim, ó, um negócio assim, mas é desse tamanho, assim. Assim, né? Aí você coloca o projétil aqui, assim. Aí você vem com o durômetro assim. Você tem que lançar esse ou soltar, né? Você solta ele de uma altura pré-determinada, você tem que fazer na mesma altura para todas as amostras que você vai medir. E aí você bate, aí você já tem uma escala de acordo com o tamanho do buraco que ele faz no projétil, você consegue saber qual é a dureza na escala específica para projétil, é a escala Brinell, né? Então, você pode fazer um dispositivo desse. E aí você pode calibrar, inclusive. Você mesmo criar a sua escala, você saber, de acordo com o diâmetro que ele faz do buraco lá, o quanto que ele está dando de dureza. Se você quiser fazer só uma escala comparativa entre projéteis diversos que você conseguiu, você pode fazer isso sem precisar calibrar. E você consegue afirmar que um é mais mole do que o outro por conta disso. Você faz essa comparação. Você me deu uma ideia. Você me deu uma ideia de fazer alguma coisa nesse sentido aí. É Deixa eu super ver o que. simples, é o que eu falo, é o que eu falei desde o começo. O processo de recarga, de maneira geral, as técnicas empregadas, elas são até rudimentares. Não tem muita sofisticação mecânica, não é um negócio assim que é uma ciência altamente desenvolvida para você conseguir fazer. Mas você pode complicar, né? O Celso falou aqui que o que serve para medir a dureza é o durômetro. Também, né? Ou Durômetro é uma das formas de você medir dureza.
O Gilson falando que Senai é tudo mito toio. É, realmente. Lá é tudo. O alemão Arduino aqui está falando, ó, para comparar dureza entre duas marcas de projeto, coloque um de frente para o outro, né? Aperta na morsa. O que deformar mais é o mais mole. É uma forma também, né? É uma forma, né? É que assim, se você tem vários, essa ideia que o Arada deu é uma ideia legal, o Arduino. Vou fazer alguma coisa nesse sentido. E aí faço um negócio que ele fique, vamos supor, a hora que ele ficar nessa posição, ele fica nessa posição para todos. Aí depois você solta, ele bate, você sempre levanta na mesma altura. Né? Você faz uma trava, né? Na parte no braço de baixo, você faz uma trava, assim, para ele Isso, não ir para ele mais do que aquela encostar, posição, isso. né? E aí ele Assim é bate ali. simples. A única coisa que realmente talvez seja a parte crítica, mas também não é tão crítica assim, é o material que você vai usar a ponta, né? Ele tem que Eu ser de tenho, metal duro. Normalmente, é, eu, em durômetro sério, essa ponta é de tungstênio. eu tenho aqui o tungstênio para fazer solda, né, na TIG. Eu pego um, faço uma cabeça que nem uma bolinha, nem eu uso Eu para acho que para soldar alumínio. projétil, essas pontas de durômetro para projétil de chumbo ou para projétil pintado, eu acho que o melhor é você fazer um pontiagudo do que fazer um redondo. Eu acho. Eu vou testar, em vez de testar no projétil, apesar que eu tenho um monte de projétil aqui que tá descalibrado, que eu andei desmontando, fazendo uns testes aqui, então eu consigo fazer teste de perfuração até para achar qual ponta ficaria melhor. Ó, o Marx falando aqui, o modo prático põe numa prensa e mede a pressão quando amassa. É Né? um Aí modo também. tem que ser Mas uma o prensa. problema de. Vocês estão fazendo isso por graça, mas são formas que você tem para comparar a dureza de projetos diferentes. Funciona, cara.